Boa noite, povo de Deus. Mais uma vez chegando ao seu lar. Com certeza teremos uma noite abençoada hoje com o estudo da Palavra de Deus, estudo da Escola Bíblica Dominical, a revista Palavra e Vida. Louva a Deus pela vida de todos vocês. Quero lhes dizer que eu tenho orado pela igreja todos os dias, manhã, tarde e noite. Tenho levantado cedo e tenho orado. Em alguns momentos individualmente, em outros momentos tenho orado pela família como o todo, né? Louvamos a Deus pela vida de vocês e com certeza o estudo de hoje irá engrandecer as nossas vidas, porque ela é baseada, ou esse estudo, melhor dizendo, é baseado na Palavra de Deus. Quero fazer alguns comunicados importantes para a igreja e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para este momento. Em primeiro lugar, quero dizer que no próximo domingo estamos iniciando o mês da família, o mês do lar, mês de maio, e o mês de maio de 2020 não poderá ser diferente, mesmo que não estejamos juntos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente. Então, eu quero lhe dizer que este ano, mais uma vez, vamos trabalhar com o tema do Ministério Oikos, Famílias Fortes, Igreja Forte. Então, pense nisso. Ore a Deus porque a sua família é forte, em nome de Jesus, porque ela serve ao Senhor e serve o Senhor com muita alegria. Segundo domingo também do mês de maio, estaremos duas comemorações. Teremos a primeira comemoração, o domingo, o Dia das Mães, uma data muito especial, muito importante, segundo domingo do mês de maio. E também vamos levantar a nossa oferta de missões mundiais. Então, eu gostaria de contar com a participação dos irmãos. Alguns irmãos têm contribuído, mas você, neste final de mês, início do mês que entra até o dia 10, você separe uma oferta de amor para entregar a obra de missões mundiais. A Junta de Missões Mundiais conta com as ofertas da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Também quero dizer aos irmãos que os seus dízimos e as suas ofertas, os irmãos podem preencher aquele papel de entradas e pode ligar para o irmão Flávio. Ele está autorizado pela igreja para fazer então o recolhimento dessas ofertas e fará com certeza com muito prazer, com muito carinho, para atender às necessidades da igreja para o mês de maio. Então essa é a nossa palavra, é a nossa oração e daqui a pouquinho a gente volta. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração.
haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. A lição número 5, irmãos, da revista Palavra e Vida, texto que nós vamos estudar nesta noite, vamos relembrar alguns conceitos do próprio autor e vamos dar a nossa opinião, sugestão sobre alguns pontos muito importantes quando o tema fala Jesus, a mão amiga de Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, versos de 18 a 20. 2 Coríntios, capítulo 5, de 18 a 20. Eu tenho certeza que você está com a sua Bíblia aí ao seu lado, não é isso? Então vamos nós. Diz então a palavra de Deus: mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo, o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e lhes encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, e assim suplicai-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Quero dizer aos irmãos que fizemos a leitura na Bíblia Almeida 21. É uma Bíblia que eu estou adotando, estou trabalhando com ela, estou estudando nela e preparei então esse estudo baseado então nessa versão Almeida. Também quero dizer aos irmãos uma particularidade: eu tenho saudade no meu tempo de embaixadores do rei, né? Somos embaixadores por Cristo. E 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, era a divisa oficial dos embaixadores. Aliás, é a divisa oficial dos embaixadores do rei. Então, irmãos, eu estou aqui, recordar é viver. Então, estou revivendo aqui mais uma vez um momento importante do meu tempo de embaixadores do rei. Com 8 anos, meus irmãos, eu tive o primeiro cargo na organização Embaixadores do Rei. Eu era o primeiro secretário daquela organização lá na Segunda Igreja Batista em Realengo. Grande memória, grande saudade. Isso realmente enche o meu coração e enche o meu coração de alegria. Então, como introdução, Jesus, a mão amiga de Deus, nós precisamos informar aos irmãos a definição da palavra reconciliar. Reconciliar, irmãos, uma definição assim bem simples, é fazer as pazes. Reconciliar é fazer as pazes. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, verso 24 e 2 Coríntios 5, de 18 a 20, texto que nós acabamos de ler. A palavra reconciliação, irmãos, é um pedido de desculpas. É uma reconciliação conosco e com aqueles que por algum motivo nós, então, magoamos. Então, reconciliar ou reconciliação é a ação e a consequência de reconciliar. Na prática, pensamos da seguinte forma: se falhamos, erramos com os nossos irmãos, precisamos nos reconciliar com aquele irmão, com um pedido de desculpas e até mesmo perdão pelas nossas falhas. Precisamos pensar nessa reconciliação também, que pedir perdão é uma das coisas mais difíceis para um ser humano.
Por exemplo, pedir perdão a um filho de 5 anos. É difícil, né? A gente pedir perdão porque nós falhamos e chegaremos então para o nosso filho, que não é o meu caso, mas o caso talvez de alguns, algum neto, e dizer, olha, filho ou neto, eu falhei e eu quero então lhe pedir perdão. Pedir perdão, por exemplo, à esposa, no caso dos homens, né? É muito difícil os homens em algum momento se curvar e dizer, minha esposa, minha querida esposa, eu quero lhe pedir perdão. A igreja, por exemplo, quem teria coragem de chegar à frente da igreja, né, no horário de culto, pastor, eu preciso dar uma palavra. Qual é a palavra, irmã? Ou irmão? Não, eu quero dar uma palavra, quero pedir perdão à igreja pela minha falha, pela dificuldade que eu tive. Então, a Deus reconhecendo que falhamos em algum momento. E o autor trabalha muito esses relacionamentos do homem com Deus e essa reconciliação com Deus. Então, Jesus, a mão amiga de Deus. Justificação pela fé. Esse assunto será estudado na próxima lição, mas, sem depreciar esta doutrina, nos últimos tempos os teólogos têm apontado outra doutrina exposta pelo apóstolo Paulo, e vem com o pensamento central a doutrina da reconciliação. Vamos recordar um pouquinho 2 Coríntios 5,19. Pois Deus estava em Cristo reconciliado consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então a lição, irmãos, trabalha muito esse relacionamento do homem com Deus, Deus e seu Filho Jesus. Nós precisamos ter esse relacionamento com o homem, né, no sentido de estar no seu dia a dia. E Deus, então, é o homem, e antes, em campos opostos, que tornou amigos na pessoa de Jesus. O primeiro aspecto que eu quero abordar nesta noite, que o autor nos ensina, é a inimizade entre Deus e o homem. Isso quer dizer que o homem fora de Cristo não está reconciliado com Deus e que a inimizade entre os dois permanece. Então a questão para nós deve ser sempre esta: o que a Bíblia diz sobre o assunto? Ela é autoridade, a Bíblia é autoridade em todos os assuntos e não os nossos sentimentos ou as nossas impressões. Os irmãos querem ver o que Tiago registra no capítulo 4, verso 4? Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, coloca-se na posição de inimigo de Deus. Então, essa passagem, ela registra o quanto pode haver uma inimizade entre o homem não regenerado e Deus. Deus é Pai e tudo vai resolver. Deus é moral, Ele é justo e os pecadores não reconciliados são seus inimigos, como lemos em Romanos 5, verso 10. Então diz assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, alguém pode gostar de Deus, de assuntos espirituais, ser bondoso, mas a inimizade é moral e não sentimental. Se entre Deus e o homem há uma inimizade estabelecida, para um bom relacionamento, ela deverá ser desfeita. Então, precisamos pensar este relacionamento importante entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Precisamos pensar, meus irmãos, nessa perspectiva. Queremos realmente ter um bom relacionamento. E aí, quando pensamos em bom relacionamento com Deus, nós vamos pensar em bom relacionamento com a igreja, nós vamos pensar em bom relacionamento com a família, vamos pensar em bom relacionamento com os vizinhos, com os amigos, com os familiares. Muitos de nós estamos muito distantes de alguns familiares, mas nós precisamos, então, reaver este momento de estarmos em, então, um encontro familiar. Como desfazer, então, a inimizade? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, eu quero rever, então, esta leitura.
Diz assim: mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo, reconciliado consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então Deus tomou a iniciativa de cessar a inimizade. Ele nos propõe a paz em Jesus. Então, qual é a paz que existe em você? Qual é a paz que existe na minha vida, na minha família? Esta paz, meus irmãos, nós já a encontramos em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, ele nos estende a mão na pessoa do seu Filho. É a obra da sua graça, é o ato da sua bondade. Ele tornou possível a cruz, é o aceno do amor de Deus. Então, o Pai nos reconciliou consigo em Cristo. A iniciativa, então, foi dele. Deus está em Cristo. E a cruz também foi dolorosa para o Pai. E a cruz é uma resposta ou é uma proposta do Pai e do Filho. Pensemos, então, a Trindade não tem conflito de relacionamento. E o Pai e o Filho te amam. Vamos pensar no Evangelho de João, capítulo 14, verso 31. Mas faço aquilo que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Ainda em João, capítulo 15, verso 9, diz assim: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, e permanecei, então, no meu amor. Meus irmãos, o autor, ele fala sobre um episódio curioso. Eu até vou fazer a leitura direto, mas eu creio que os irmãos, se tiverem oportunidade, frise essa história muito interessante que o autor nos diz. Ele diz o seguinte, que em 1965, soldados japoneses foram capturados em ilhas remotas no Pacífico. Eles não acreditavam que a guerra acabara em 1945 e ainda continuavam escondidos em florestas, lutando. Um deles foi capturado e voltou para dizer aos demais que a guerra acabara havia 20 anos. E alguém comentou sobre eles: gente estranha esta, lutando numa guerra que havia acabado há 20 anos. Mas muito mais estranho é o tipo de gente que continua lutando contra Deus. 2000 anos atrás, ter acabado com a inimizade na cruz. Não há mais motivo para manter-se afastado de Deus. Ele nos reconciliou em Cristo e nos oferece a mão de amizade. Irmãos, que mensagem extraordinária nos traz essa história, especialmente no final. Não há mais motivo para mantermos afastado de Deus. Não há mais motivo para que o homem desconheça a mensagem de Jesus. Não há mais motivo de o homem estar afastado de Deus. Está afastado, em muitos casos, da sua família. Irmãos, ele nos reconciliou em Cristo e nos ofereceu a mão de amizade. Então a mão do Senhor está estendida para todos nós. Esta mão de amizade, esta mão de amor, esta mão de carinho, esta mão de tranquilidade, esta mão de paz para todos nós. Então, a nós compete aceitar a sua mão. E a igreja compete a compreensão de que ela chama os homens a refazer o bom relacionamento com Deus. Então, se você está afastado de Deus, se você está com dificuldades quaisquer, você precisa entender que você precisa ter um relacionamento com Deus. Se você ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo Jesus, você precisa restabelecer esse relacionamento com Deus, aceitando Jesus como seu Salvador pessoal. Olha o que a mensagem diz: de sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós exortasse. Então, irmãos, nós somos então embaixadores. O nosso maior título, o nosso maior trunfo, o nosso maior desejo é ser esse embaixador. Não ter uma embaixada particular,
mas sermos um grande embaixador de Cristo Jesus. E finalmente o texto diz: rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, essa reconciliação, então, ela existe. Então, para terminar, eu quero destacar o pensar e agir, assim de uma forma muito resumida, algo que o autor, então, nos ensina. Estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Somos inimigos dele porque ele é santo. E esta inimizade foi criada por nós e desfeita por ele na cruz. Não há nada, humanamente falando, que possamos fazer para que haja reconciliação com Deus. Ele faz a reconciliação, é obra dele. Então a igreja, ela tem a responsabilidade de anunciar ao mundo que há uma reconciliação proposta por Deus e chamar pessoas a fazerem as pazes com ele através de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ora, se alguém está afastado, a igreja tem a responsabilidade de fazer, então, de oferecer esta reconciliação com Deus. Então, o homem precisa se reconciliar com Deus. De que forma? Aceitando, colocando a sua vida nas mãos de Jesus para realmente fazer a sua obra e continuar a sua obra de pregação. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 20. Então, irmãos, evangelizar e missões é a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Jesus Cristo. Que mensagem, meus irmãos, especial para as nossas vidas nesta noite. Como o autor, ele termina a sua palavra, a sua mensagem, os seus escritos, dizendo que evangelização e missões é a igreja dizendo ao mundo que Deus estende a mão amiga na pessoa de Cristo Jesus. Então, receba nesta noite esta mão amiga, esta mão preciosa que é de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos os irmãos e que este resumo desta lição tenha servido para o nosso enlevo espiritual. Essa é a nossa oração. Uma boa noite para os irmãos, um bom final de semana e domingo, meus irmãos, daqui a pouco, então, domingo, a gente volta. Que Deus nos abençoe. Amém. No viver, no morrer, vejo a mão do mestre, na poesia, na canção, no pulsar do coração. Vejo a mão de Deus, sinto a mão de Deus, na emoção que estou sentindo. Saber que estão me ouvindo, eu vejo a mão de Deus, vejo a mão de Deus. O sol nasceu, o sol se pôs, fica a mão do mestre, o ano vem.